E aí, meus amigos, tudo bem? Vamos começar uma aula, tá bom? Sobre reino Animalia. Vamos falar do filo Arthrópodes, beleza? O que são artrópodes? São animais articulados. São animais que têm exoesqueleto. O que danado é isso? Que tem uma armadura, que tem um esqueleto externo formado à base de quitina, que é um polissacarídeo, que é um açúcar. Quando você pisa na baratinha, faz aquele crack, significa que o exoesqueleto ele está se quebrando, né? Aquelas partículas de açúcar se quebram, né? Então isso é formado de quitina, um polissacarídeo, beleza? Então temos aqui ó, um louva-a-Deus, representante dos insetos. Vamos começar aqui a falar sobre essas classes de artrópodes. Então tem aqui a classificação, né? Eu posso classificar em insetos, aracnídeos, crustáceos, quilópodes e diplópodes. Vamos falar um pouquinho dessa. Inseto, a gente vai ter abelha, formiga, borboleta, né? São também chamados de hexápodes, são animais que têm 6 patas, beleza? E tem toda uma divisão aqui entre cabeça, tórax, abdômen. A gente vai falar depois de cada um desses. Então tem aqui, ó, os insetos, os aracnídeos, a gente vai falar sobre isso, crustáceos, quilópodes e diplópodes, beleza? Então vamos falar um pouquinho de cada um desses. As características gerais, então, é essa: exoesqueleto quitinoso, né, à base de açúcar, corpo segmentado, simetria bilateral, ou seja, você pode dividir ele em duas partes, né, parte direita, parte esquerda, tá ok? E tem e vamos ter também patas articuladas. Então, eu tenho uma respiração do tipo traqueal, em que o inseto ele tem esses buraquinhos no abdômen chamado espiráculo, e tem uma tubulação oca chamada de traqueias. Essas traqueias vão se ramificando em traqueolas e vai até a musculatura, né? O oxigênio e o gás carbônico eles entram e saem por essas traqueias, tá bom? Esses buraquinhos que tem no abdômen. Por isso que quando você pisa no inseto, né, o crack, né, também vem por essas traqueulas, tá bom? Além da quitina, também tem esses tubozinhos que se ramificam até a musculatura. E no caso dos aracnídeos, eu tenho um do tipo filotraqueal, que é praticamente a mesma coisa de traqueia, sendo que é lá no abdômen, na parte ventral do animal. Então ele vai ter aqui ó, vários tipos de traqueinhas, tá bom? O ar entra através de umas lâminas e aí o ar passa por aqui e aí vai jogar esse oxigênio até a musculatura do animal. Tá ok, pessoal? E também eu tenho a branquial e alguns crustáceos, em que a mesma respiração do peixe também é feito nos crustáceos, tá ok? Respiração branquial. Então, no caso do sistema excretor desses animais, eu vou ter 3 tipos dependendo do grupo, tá bom? Nos mamíferos, a gente excreta a urina na forma de ureia, beleza? Que é líquido, aquele cheiro característico da urina. Já esses animais, eles vão excretar o ácido úrico, que é um tipo de urina mais pastosa, né? Mais puxada por sólido, extremamente ácida. Então tá aqui, ó. No caso dos insetos, eu vou ter os tubos de Malpighi, faz o papel dos rins desses animais, tá ok? São estruturas ligadas ao intestino desses animais que faz a produção do ácido úrico. Quanto aos crustáceos, eu vou ter as glândulas verdes, que são estruturas na cabeça do animal, tá bom? Que vão servir para também excretar o ácido úrico, né? Elas são esverdeadas, por isso que são chamadas glândulas verdes. Quanto no caso dos aracnídeos, eu tenho as glândulas coxais, né? Que são estruturas próximas às patas do animal, por isso que é chamado de glândula coxal. Tranquilo? Quanto ao sistema circulatório, vai ser do tipo aberto, ou seja, o sangue ele fica dentro dos vasos sanguíneos, mas vai para uma lacuna chamada hemocele, beleza? Então aqui o sangue é do tipo hemolinfa, é um tipo de sangue parecido, mas ele não é vermelho, ele não tem a hemoglobina, tá bom? E aí o coração desses animais, ele é tipo tubular. No caso, ele vai se ramificando
em toda a extensão, como se formando um tubo, né? E esse tubo ele se ramifica com os vasos e depois vai para a hemocele, que são as estruturas abertas. Tranquilo? Então, o coração desses animais, ele é dorsal, né? Fica no dorso do animal, na parte de cima. O tipo de metamorfose que é comum nos artrópodes, eu tenho três tipos. A holometábolo, né, quando há uma metamorfose completa. No caso, eu vou ter aqui a borboleta, a mosca, eles vão sofrer processo de metamorfose completa. Ou seja, a larva ela é diferente do adulto. Então aqui eu começo com os ovos, né, se tornam em larva, depois vira uma pupa, tá bom? Ou uma crisálida. E aí essa pulpa dá origem a um adulto. Ele sai dessa pulpa aqui na forma de adulto e ele é completamente diferente à larva. No caso, né, a passagem de uma larva para se transformar num adulto, eu tenho aqui esse processo de metameria, que são segmentos. Essa larva ela é cheia de segmentos e esses segmentos começam a se fundir, começam a se juntar para formar estruturas da parte do animal, do corpo do animal. Então aqui, ó, você pode ver que essa estrutura aqui, ó, esses metâmeros aqui, esses segmentos se unem para formar a cabeça. Essa estrutura aqui vai se unir para formar o tórax e toda essa estrutura vai se unir para formar, né, o abdômen, ou não se unir, né? Nesse caso aqui só se une para formar alguns. Pessoal, então o que é essa tagma? É a união desses metâmeros, tá bom? Dessas estruturas da larva. Quanto aos outros tipos de metamorfose, eu tenho do tipo ametábolo, quando o ser vivo ele não sofre nenhum tipo de metamorfose. A larva é completamente igual, idêntica ao adulto. No caso, o ametábolo é sem metamorfose. Um exemplo aqui eu tenho a traça do livro. M-metábolo é que há uma pequena diferença, mas não tão nítida assim. No caso do gafanhoto, eu tenho aqui ó, a ninfa, e essa ninfa ela vai apenas ganhar umas asinhas, aumentar os membros, mas aí não é uma metamorfose completa, não é do tipo holometábolo, como a mosca, que de uma larva se transforma num adulto mosca. Então, nesse caso aqui, né, aqui seria do tipo holometábolo, né, uma borboleta, uma larva, uma pupa, e aí se transforma na borboleta. E nesse caso, uma metamorfose do tipo ametábolo, tá bom? A larva é idêntica à forma adulta. Em relação aos aracnídeos, eu tenho quatro tipos, né, de grupos aqui, que os representantes a gente vai ter os carrapatos, tá bom? Os escorpiões são aracnídeos, viu, pessoal? E as aranhas, tá bom? E os ácaros, né, às vezes estão vivendo no nosso colchão, na nossa pele, né, no ambiente que nós respiramos. Então, ácaro está em todo canto, tá bom? E aqui está a estrutura do aracnídeo, formado pela cabeça, né? Junto da cabeça o tórax. Então eu vou ter uma estrutura cabeça e tórax fundida. Eu vou chamar isso aqui de cefalotórax, né? A união da cabeça com o tórax, tá certo? E o abdômen. Esses animais aqui têm quelíceras, que é a peçonha. Alguns são peçonhentos, no caso, né? Pé de palpo para reconhecimento, faz o papel da estrutura da antena desses animais, e quatro pares de patas, tá ok, pessoal? No caso dos crustáceos, eu tenho aqui os representantes caranguejo, siri, que tem nadadeira, como se fosse um caranguejo com nadadeira, lagosta, ostra, entre outros. Então aqui eu tenho a estrutura do corpo do animal, um cefalotórax, né, a cabeça junto com o tórax, tudo, a fusão dessas duas estruturas, o abdômen e várias patas, mais ou menos 10 pares de patas, tá ok? Eu tenho patas torácicas aqui, ó, no tórax, e as patas abdominais aqui, ó. Então é um animal que é cheio de patas, tá bom? Em torno de 10 pares de patas. Já os insetos, eu tenho uma grande diversidade de insetos, mas a estrutura básica é cabeça, tórax e abdômen, tá ok?
E eles também são chamados de hexápodes. Por quê? Porque eles têm lembra de 6, tá bom? 6 patas. Então eu tenho aqui uma grande diversidade de insetos, que vai desde formiga, barata, né, abelha, e entre outros, cigarra. Esse é o tipo de sugador de cada inseto. No caso, uma borboleta vai ter um sugador do tipo lambedor. Já vamos dizer aqui, um gafanhoto, ele vai ter do tipo mastigador, enquanto que um mosquito vai ter um sugador do tipo picador. Tranquilo? Essas são as estruturas desses insetos. E finalizando com o grupo dos diplópodes, que são animais como o piolho de cobra, ou emboá também pode ser chamado, são animais que têm em cada segmento 2 pares de patas, no caso, e os quilópodes a gente tem a lacraia ou centopeia, né? Lembra de quê? Sem patas, mas esses animais não têm 100 patas, tá ok? Eles são venenosos, no caso da lacraia, pode se alimentar de pequenos roedores e insetos, né? E esses animais, esse aqui, quando o diplópode, no caso, quando encosta, ele, com uma forma de defesa, ele vai se enrolar. Tá ok, pessoal? Então, diplópode, piolho de cobra, quilópode, eu vou ter lacraia. Valeu, até a próxima. Até mais.